Estamos de volta com o segundo subtópico do tópico 2, a graça no contexto bíblico. Entendemos que houve a necessidade da graça por causa do deslize, da desobediência voluntária, de que Adão desobedeceu e desobedecendo pecou, e pelo pecado entrou a morte, e através de Adão entrou a morte a todos os homens, e prova que todos os homens são pecadores é que todos, sem exceção, você que me ouve aí, tem um prazo, tem um dia que você vai ter que enfrentar se Jesus não voltar. Tá? Se o arrebatamento não acontecer, nós vamos passar por esse processo. Mas a graça de Deus veio, através do amor de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita e Deus decidiu dispensar esse favor sobre nós. Mas quem é alcançado? Existe um grupo seleto de pessoas que é alcançada? Então aqui nós vamos ver no segundo subtópico a extensão da graça. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que é desejo de Deus, algo que é interno, é interior, é desejo, é vontade de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento. João 3,16, o coração do Evangelho diz assim: porque Deus amou o mundo, e nesse sentido o mundo é a humanidade, é você, é eu, de tal maneira, esse tal aí, na matemática não dá para calcular quanto que é, de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho, ou deu o seu Filho unigênito, para que todo, sem exceção, sem segregação de ninguém, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta extensão da graça, ela é um projeto que agrega todos quanto desejarem. Todos quanto estiverem dispostos a aceitarem a proposta de Deus, dentro daquilo que foi estabelecido, crendo, se arrependendo, se voltando a Cristo, podem participar. Não existe um projeto mais inclusivo do que este. Não importa a classe social, os status que a pessoa tem, as condições financeiras, a posição que ocupa na sociedade, ele está incluído nesse projeto de Deus, dispensado através da graça. E o comentarista aqui coloca aqui, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus, e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, que são pecados que a gente conhece aí e vê que é horrível, que causa destruições de famílias, de lares, o homicida, todos são aceitos por Deus se receberem a graça divina. Inclusive você que está me ouvindo aí, talvez com uma mente que acusa por situações às vezes sofridas, criados às vezes num ambiente hostil à palavra, hostil a Deus, mas a graça de Deus está manifestada. E Tito capítulo 2, versículo 11 vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a extensão da graça está dispensada sobre todos que aceitam a proposta do Senhor. Muito bem, e nós vamos deixar o tópico de número 3 para o professor Fábio, que vai estar aí adentrando em um assunto riquíssimo, a graça no contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça, a restauração da doutrina da graça, e ele vai estar aí nos instruindo um pouco mais. Muito bem, pastor. Dando sequência aqui, então, o nosso tópico 3, a graça no contexto da reforma. Todos nós sabemos que a reforma protestante, ela tem o seu início, e é um marco também no período medieval, mas ela tem o seu início no período historicamente conhecido como período medieval, ou medievo, ou como alguns também chamaram os iluministas chamaram de Idade das Trevas, né? Então, a reforma protestante ela acontece nesse contexto aí do período medieval. E para nós aqui, uma perspectiva bíblica e cristã, e uma perspectiva protestante também, que é a nossa, esta reforma ela foi necessária no primeiro momento,
justamente porque alguns reformadores ali, alguns irmãos crentes autênticos, pessoas que criam no Senhor, a partir do contato que tiveram com a palavra de Deus, começaram a perceber que muitas das ritualísticas trazidas pela igreja de então, a igreja católica, destoavam do que a palavra de Deus dizia. Existiam algumas regras que precisavam ser seguidas e eram ditas como vontade de Deus para a humanidade daquele período, que para você chegar e alcançar a salvação, você precisaria seguir essa ritualística, né? Tinha todas as ritualísticas ali, os ritos estabelecidos. Então, uma vez que você seguisse aqueles ritos, uma vez que você seguisse aquelas regras, aí então você seria alcançado pela salvação. Veja que nesse contexto aqui, e aí a insatisfação dos reformadores, nesse contexto eram colocados como pressupostos para a salvação a realização de obras, a realização de atos, a realização desses ritos. Todos aqueles que almejavam a salvação deveriam realizar aqueles ritos específicos da igreja daquele momento, para que pudessem, a partir daí, uma vez realizados, ingressar nesse plano de salvação e então obter a salvação da parte de Deus. Então, quando nós falamos assim, fica evidente que houve uma deturpação da vontade de Deus expressa pelos pais da igreja, expressa por Deus, né, através dos pais da igreja, expressa através dos apóstolos e expressa através do próprio Cristo. Porque veja bem, às vezes pode surgir uma confusão, meus irmãos e meus amigos, mas então, uma vez a salvação é um ato meramente divino, eu não tenho nenhuma responsabilidade em relação a isso? Sim, a salvação ela tem a origem em Deus. A graça é de Deus, como nós já comentamos, o pastor muito bem frisou, a graça é em Deus, mas uma vez participantes dessa graça, reconhecendo o sacrifício da cruz e participantes do reino, acontecendo isso, você é inserido num contexto de realização de boas obras. Mas veja que a realização dessas boas obras não é pressuposto para ser participante da salvação. Não é pressuposto para que você seja alcançado pela graça. É o inverso. Primeiro nós temos a graça de Deus dispensada a todos, e uma vez participante dessa graça, vem algumas coisas junto com isso, inclusive a condução que o Espírito Santo opera em nós. Nós nos submetemos ao sacrifício da cruz e, doravante, o Espírito Santo vai nos conduzir nas nossas ações. De agora em diante, é o Espírito Santo que nos conduz na prática das boas obras. Mas veja que as boas obras, ela vem depois e não antes como um pré-requisito para que nós sejamos alcançados pela graça de Deus. Isso nós podemos conferir com bastante ênfase. O versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, estando em Deus por meio de Cristo Jesus, nós fomos inseridos nesse contexto de realização de boas obras. E essas boas obras, o mesmo versículo 10 diz que as quais Deus que preparou essas boas obras, para que andássemos nelas. Então, uma vez feitos em Deus, agora nós estamos habilitados para a realização das boas obras. E isso foi deturpado no contexto da reforma, no contexto do período medieval, né? Então, a reforma protestante, dá-se esse nome de reforma porque, de fato, os reformadores não queriam sair do seio da igreja, da instituição igreja predominante à época. Eles queriam permanecer lá, eles foram expulsos. Mas a ideia era reformar e manter a instituição. Como não foram aceitas as ideias, então eles foram expulsos e surgiu esta vertente protestante, que, enquanto instituição, que nós fazemos parte até os dias de hoje. Então, é dentro desse contexto, né? Eles saem para fora, questionando aqueles dogmas que eram colocados, sem nenhuma reflexão voltada para o texto bíblico. Porque a Bíblia, nós como cristãos, nós acreditamos em dogmas, porque dogma é verdade absoluta, dogma é sinônimo de verdade absoluta.
E nós acreditamos em verdade absoluta. Mas a verdade absoluta que nós acreditamos, ela precisa ter conexão com o texto bíblico. E não simplesmente conexão com tradições criadas por homens. E é de fato o que aconteceu naquele período. Existiam tradições que foram criadas pela instituição igreja do período. E então, em resposta a esse movimento, surge o movimento reformador, o movimento protestante, como uma forma de negar a ideia da salvação pelas obras e restabelecer a ideia da salvação pela graça. Já no nosso ponto 2, subtópico 2, na realidade desse tópico, nós vemos que a reforma se tratou da restauração da doutrina da graça. Interessante pensar nesse termo restauração, meus caros, porque restauração é diferente de criação. Nós não estamos aqui no contexto da reforma protestante, ninguém está criando a doutrina da graça. Não, a doutrina da graça foi pensada por Deus e existe desde o momento que Deus assim o estabeleceu. E ela está no texto sagrado, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, né? É óbvio que no Antigo Testamento ela não está tão evidente quanto no Novo Testamento, porque ela é com mais propriedade para o contexto do Novo Testamento. Isso não significa que nós não temos a manifestação da graça em toda a Bíblia Sagrada, mas pelo contrário, está presente em todos os momentos. Mas se trata de restaurar e retomar. Então, o que pretenderam e conseguiram os reformadores foram resgatar os princípios relacionados à salvação pela graça que já existiam e a igreja do primeiro século praticava, a igreja dos séculos iniciais praticava, mas que por conta da inserção de condutas, de conjunto de comportamentos e de doutrinas humanas no seio da igreja, estava meio que arrefecida. Note, sempre houve cristãos que se basearam e que viveram uma vida pautada na ideia do favor imerecido de Deus através da graça. Sempre houve, em todo momento da história. A questão é que nesse período, a igreja, enquanto instituição, ela não se pautava nesse ideal. Você precisava cumprir uma série de requisitos para então ser alcançado pela graça de Deus. Então, um dos reformadores que muito em evidência, nós conhecemos muito bem, é Lutero, conhecemos pelos livros, né? As literaturas que chegam até nós, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi a ideia de que a salvação mediante a fé pela graça foi desenvolvida por Deus, transmitida para nós através do texto sacro e retomada por ele nesse contexto de reforma. E aí criou-se uma das 5 solas, né? Uma das 5 solas da reforma protestante é justamente a sola gratia, ou seja, salvação é somente pela graça. E um versículo emblemático para o nosso irmão Lutero, à época da reforma, irmãos, é o versículo 17 da Epístola aos Romanos, capítulo 1, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então a salvação é pela fé. E esta fé, essa salvação é promovida por Deus e por graça. Porque se fosse pelas nossas obras, o nosso resultado final, o nosso destino final, certamente seria o lago de fogo, inevitavelmente. Porque as nossas obras, as obras humanas, da natureza humana caída, nos conduz inevitavelmente para o lago de fogo. Não é porque nós seríamos condenados ao lago de fogo, é porque a prática do pecado lá atrás já nos condenou ao lago de fogo. Jesus vem para nos trazer esta tão bendita salvação. Já existe uma sentença dada, não haverá uma sentença, já existe uma sentença dada. Jesus vem para cumprir essa sentença, ele cumpre na cruz do Calvário essa sentença e agora nos dá a oportunidade de salvação, esse favor imerecido de Deus em entregar o seu filho, seu único filho, e o seu filho ser obediente até a morte e morte de cruz, para nos dar esta oportunidade. E aí fica o convite para todos nós. Aceitemos então, reconhecemos então esse favor imerecido de Deus e vamos caminhando aí a passos largos para o céu de glória agora. Muito bem, vimos aí as realidades dentro do contexto da reforma da graça.
houve uma restauração, uma necessidade de expor o que realmente Deus propunha. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o último subtópico, último tópico, melhor dizendo.